Historiadora, ex-vice-presidente do PT na Bahia e, desde o fim de janeiro, diretora-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Luciana Mandelli, ela assumiu o órgão em substituição a João Carlos Cruz de Oliveira. Mandelli integrou ainda a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República no governo Dilma Rousseff. Neste dia tão representativo, Dia Internacional da Mulher, o ICE Bahia recebe a diretora-geral do IPAC, Luciana Mandelli. Um prazer recebê-la conosco aqui. Esteja sempre bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Jefferson. Por favor, Ernesto. aí, o microfone. Pronto. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Laís. Uma honra estar nessa tribuna hoje. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM. Você chegou dizendo aqui que Ernesto foi culpado por te colocar na militância política? Que história é essa? Não, eu cheguei de São Paulo há 18 anos atrás. Aí Ernesto foi um amigo de primeira hora, me apresentando a Bahia e as coisas da Bahia, e foi um professor fundamental para me ajudar a entender como funcionavam, quem eram as pessoas, como é que andava por aqui, enfim. Eu sou admiradora desde então. Mas ninguém entra numa militância política se não tiver essa vontade no sangue, não é? Não entra não. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha essa militância construída, né? Eu sou oriunda do movimento estudantil. Ah, então... Entrei no movimento estudantil bem novinha, 12, 13 anos. Isso em São Paulo? São Paulo, é. E aí, quando eu cheguei aqui, já cheguei formada, já era dirigente das políticas de juventude, tinha ajudado a fazer o programa de governo, tinha ajudado a coordenar a campanha do Lula em 2002 na juventude. E aí acabei a faculdade, eu não queria ficar em São Paulo de jeito nenhum, queria era ver o mar. E aí vim para cá, vim trabalhar aqui, enfim. E aí eu cheguei aqui, fui trabalhar com o Movimento Sem Terra e conhecer a Bahia através da luta do povo mesmo, né? Então, acho que meu primeiro trabalho aqui foi muito importante porque eu fui recebida por duas mulheres muito fortes. Uma hoje é a secretária Fábia Reis e a outra Lucinha Barbosa, que, enfim, também foi secretária de Mulheres do governo Wagner. E cheguei num momento importante para a Bahia também, né? A gente foi preparando as eleições de Wagner naquele ano, enfim, foi tudo muito rápido. Eu cheguei em 2004 e 2005 eu fui conhecer o interior da Bahia por um processo de segurança alimentar, as políticas de segurança alimentar, junto com a Caritas e com o MST. E dali a gente foi fazer a eleição de Wagner e deu tudo certo. Mas que legal, hein? Num dia como hoje, né, Dia Internacional da Mulher, a gente sempre costuma destacar a força da mulher, a mulher guerreira, as conquistas, mas também as dificuldades que ela ainda enfrenta numa sociedade machista como a nossa hoje em dia. Você que tem todo esse histórico de militância, parece e certamente demonstra esse espírito guerreiro. O que você tem para falar para as mulheres que ainda se sentem oprimidas, que ainda encontram dificuldades, enfim? Você certamente também deve saber quais são as suas dificuldades, seus desafios aí pela frente, todos nós temos, mas qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres em geral? Força, né? Acho que esse ano, 8 de março, tá vindo como uma mensagem muito importante. As mulheres insubmissas constroem a democracia. É o mote do 8 de março esse ano. Inclusive, os vários partidos e movimentos sociais vão fazer uma ação bastante importante. A partir de 1h da tarde, a concentração na Lapinha, vão andar até o Pelourinho. É de a gente reconhecer a luta, né? Eu acho que é importante dizer para as mulheres hoje é que a gente está junto. Essa é a principal luta que o feminismo nos ensina, a principal lição do feminismo é que ninguém faz nada sozinho. O feminismo é um movimento que empodera as mulheres através da discussão da democratização dos espaços de poder, né? Então, eu gosto de dizer que não é o contrário do machismo, porque a gente não quer exercer sobre os homens o que os homens fazem conosco. A gente quer direitos iguais, salário igual, respeito, né? E eu acho que nós estamos aqui na Bahia, é importante dizer que, em especial, as mulheres negras e esse feminismo que a gente constrói tem que ser um feminismo antirracista, é uma luta em glória para as mulheres das periferias, a construção, sua autoconstrução, seu processo de autonomia econômica. Então, eu acho que nós estamos vivendo um 8 de março, de certa forma, um pouco mais aliviado esse ano. A gente não está tendo que lidar com aquela babaquice de rosa e azul, desculpa o termo um pouco polido aqui, mas a gente está conseguindo ter um 8 de março com fôlego para as mulheres, a volta do Bolsa Família, a volta do Minha Casa Minha Vida, que são políticas estruturais, mas que têm a centralidade, na sua centralidade estratégica,
a construção da autonomia das mulheres, porque é disso que se trata, a autonomia econômica das mulheres para superar os ciclos de violência. E o recado para as mulheres hoje é que quando a gente luta junto, todo mundo cresce junto e todo mundo ganha, né? A sociedade ganha, as mulheres ganham, enfim. Então a gente está nesse 8 de março aí, mais aliviada, eu acho, esse ano. Pelo menos não tem aquele clima horroroso para se discutir uma pauta como essa. Agora, Luciana, você rasgou cedo aqui no começo, mas eu não vou alisar. Até porque assim, é importante a gente combater aquela coisa estereotipada. Não, porque a mulher no espaço de poder é a doçura. Tá? Quem conhece Luciana Mandelli sabe que não tem esse papo de doçura. Né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte. Você está numa cadeira agora, num espaço de poder importante, numa terra de mais de 500 anos, como a nossa, que tem o patrimônio da humanidade que a gente tem, não somente em Salvador, é importante a gente lembrar, mas nessa cadeira antes você tinha um homem branco arquiteto. Né? Qual é a diferença que faz o fato de ter agora uma mulher historiadora e militante feminista, antirracista, etc., dirigindo um órgão como o IPAC, que tem sob a sua responsabilidade, não é exclusiva, evidentemente, o centro histórico, o nosso centro histórico, onde tem duas coisas absurdas. Gente na rua porque não tem casa e casa fechada sem gente arruinando. Qual é a diferença que vai fazer ter uma mulher historiadora sentada na cadeira de diretora-geral do IPAC? Ernesto, eu acho que as diferenças são muitas, não pelas pessoas que somos, eu e que João é, nas condições que estávamos também. As diferenças começam que os programas de governo são outros também, né? Nós estamos sobre governos diferentes e o sol diferente, né? Gestar qualquer órgão público sob o sol de Bolsonaro é bastante diferente de gestar qualquer órgão público sob o sol de Luiz Inácio. Então, essa é a primeira grande diferença, eu acho. Por exemplo, sobre as casas do Pelourinho nesse momento, né? Do parque imobiliário que a gente gesta lá no IPAC. Não era possível, no governo anterior, pensar em tratar o nosso parque imobiliário dentro dos processos do Minha Casa Minha Vida, que é o que nós estamos fazendo hoje. Acompanhando com a Casa Civil e acompanhando com toda essa política de habitação que está sendo remontada no Brasil, por exemplo, está sendo desenvolvido um processo que é o Minha Casa Minha Vida de casas que existem, de prédios que existem, né, de distribuição dessas vagas ociosas, digamos assim, de unidades imobiliárias. Então, por exemplo, essa é uma coisa que João não podia fazer no processo de governo dele e que eu vou ter a felicidade de poder fazer. Hoje, quando a gente discute a reformulação do Parque Imobiliário do Pelourinho, a gente está trazendo para próximo e para dentro do sistema que a gente está reorganizando essa perspectiva do Minha Casa Minha Vida, né? Porque realmente gestar o Parque Imobiliário ali do Pelourinho e os outros imóveis que o IPAC tem é uma questão muito delicada porque a gente corre numa legislação própria, tem um processo acumulado de como essas casas foram sendo entregues, e isso não tem só a ver com o governo, com a gestão de João, isso tem uma história, né? Desde a reforma do Pelourinho, enfim, tudo muito complexo. Mas eu acho que a principal diferença nesse momento é essa, assim, o sol de quem nos ajuda a governar. A outra coisa que é bastante feliz, aí sem fazer comparação anterior também, mas falando sobre o que nos ajuda muito ter um governador extremamente sensível, né, extremamente disposto a construir uma estratégia em que as mulheres estão no centro do programa, né? Eu acho que isso, quando a gente olha para o governo de Jerônimo, assim, é mulher na educação, é mulher na cultura, na saúde, é mulher na assistência social, tem um investimento na política de mulheres, tem uma secretária de mulheres que é oriunda do movimento popular, então você tem uma injeção de feminismo no governo, né? E eu acho que isso faz muita diferença, porque embora o meu secretário seja um homem, bom dia, meu secretário Bruno Monteiro, também é uma pessoa que nos ajuda muito a compreender esses espaços, a impulsionar as mulheres nos espaços e montou um time aí de parceiras ótimas. Então, eu estou super à vontade para fazer campanha. O Chabrasa para nossa sardinha ajuda ele o fato de ser jornalista também, claro. Claro, de ser um jornalista maravilhoso, de entender o sistema de comunicação e essa disputa imagética que a gente faz mesmo. Isso realmente Sim, alguém faz que atuava muita no campo da cultura também, sem dúvida. Agora, deixa eu até fazer a média aqui com o João Carlos, mandar um abraço para o João. O João tá de sacanagem com você. Era só para apertar a mente do Luciano aqui, fazendo esse contraponto de gênero aqui para apertar a cabeça. Quando você está falando de parque imobiliário do Centro Histórico, você está falando de quantos imóveis?
que o IPAC Rapaz. pode botar na roda para Minha Casa Minha Vida. Com certeza tem muita gente se bulindo quando está ouvindo essa conversa nossa aqui, porque eu botei o dedo numa ferida do nosso Centro Antigo, que é muito importante para nós soteropolitanos que precisamos viver o nosso Centro Antigo também, né? Como uma coisa nossa, não é para inglês ver, não é para turista ver, é nosso. Exatamente. Ernesto, a gente está fazendo uma política de reorganização do parque todo. Ali a gente tem imóveis que são comerciais, que têm um perfil comercial, e temos imóveis residenciais. Os que vão entrar nesse processo do debate do Minha Casa Minha Vida são os residenciais. Eu não sei te dizer o número preciso, porque em unidades eles são um número, mas porque é o número da casa, X, mas em unidades de imóveis por andar, depois isso vai se desdobrando. E esse é um mapeamento que a gente está refazendo mesmo, indo de imóvel a imóvel, entendendo a ocupação que tem ali, enfim, para refazer esse procedimento. Nós temos cerca, eu vou dizer um número geral, mas são cerca de 500 imóveis, de 500 unidades envolvidas nesse processo, que tem gente, na maioria deles, morando, fazendo negócio, vivendo daquele negócio. A gente também não tem a pretensão de sair desmontando o que as pessoas fazem no Pelourinho, porque não é essa a ideia, né? A ideia é a gente tornar o Pelourinho de novo um lugar acessível às pessoas, um lugar de viva cultura, de viva vida, né? De vivo comércio. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo lá hoje. E aí não só eu, no caso o IPAC, no caso, né, a gestão do IPAC, mas também é importante lembrar aqui que a Secretaria de Cultura tem toda uma política de reocupação dos espaços, e mandar um abraço para a Cristiane Taquari, que é a nossa diretora do CCPI, que gesta hoje esse parque cultural do Pelourinho, digamos assim, né? Mas tem que ser uma ação combinada mesmo, não é uma ação estanque. Até porque o Pelourinho precisa receber um investimento maior e um olhar mais cuidadoso. Integrado, né? Integrado, não só do governo do estado, mas da prefeitura também, enfim, e do governo federal e da Cúria. Porque isso também é importante dizer. Sim. Parte importante daqueles imóveis tem a gestão da Cúria, e uma parte importante dos imóveis são responsabilidade do IPHAN. Né? Então, tem que ter uma ação combinada. Integração bem grande essa. Tem que ser bem integrada a ação. Luciana, parabéns pela lucidez, parabéns pelas conquistas, que seja bem sucedida essa sua empreitada à frente do IPAC, parabéns também pelo Dia da Mulher, viu? Um prazer recebê-la aqui conosco, e volte, por favor. Estou aguardando o convite. Está convidada. Quero agradecer aqui a oportunidade desse 8 de março a gente estar aqui junto, dizer que o IPAC está de portas abertas para os debates com a sociedade. A gente quer construir coletivamente esses espaços de gestão compartilhada de todas as políticas. Agradecer a Laís e dizer que, Laís, hoje é o dia de toda vez que as pessoas dizem parabéns, eu digo parabéns, obrigada, mas a minha parte eu quero em direitos iguais, salário igual e muito respeito e enfrentamento à violência contra a mulher, que eu acho que essa é a tônica nossa. Obrigada, bom dia para todo mundo. Legal, valeu. Luciana Mandelli, historiadora, diretora-geral do IPAC, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Até uma próxima, bom dia. Faltam 7 para as 9 na tarde, FM.